Fala pessoal, neste vídeo nós vamos desenvolver agora o projeto de padrão de entrada para essa reforma e fazer isso utilizando aqui o template da Bimacom para projetos elétricos com foco na CEMIG. Fique ligado que tem muito conteúdo legal para vocês aí. Inicialmente nós vamos abrir o Revit e eu já vou buscar aqui no novo projeto o template aqui da Bimacom. Vou estar utilizando aqui a versão mais atualizada. Então eu vou criar um novo projeto a partir do template. O Revit vai abrir, carregar todo esse template com todas as informações. Ele vai demorar um pouquinho porque nós temos todo o showroom lançado aqui nesse template. Assim que o Revit abre, você já pode verificar aqui essa telinha onde tem a versão do template, todas as informações aqui que são iniciais. Então a primeira coisa eu deixo como dica, você pode abrir aí a vista 3D, vai lá no símbolo 3D lá em cima e você vai enxergar aqui todo o showroom, ou seja, todas as famílias, né, e as conexões que existem aqui. Já tem vídeos onde eu demonstro aí um pouco de quais famílias nós já temos. Então aqui já existe um conjunto meio pré-montado aqui, né, para poder adiantar alguma coisa caso seja necessário. Então eu recomendo que você mantenha esse cara aqui. Se o foco agora for só o projeto de padrão, como é, nós vamos deletar então as demais famílias que estão aqui do showroom, para ficar um pouco mais leve aí o arquivo, facilitar um pouco o nosso trabalho. Então eu vou colocar aqui de forma que eu consiga enxergar a vista aqui superior. Vou fazer uma seleção Window e vou deletar todos os componentes que estão aqui no 3D. E aí eu tenho um piso também em torno dessa projeção. Eu vou editar aqui o perímetro desse piso. Vou diminuir um pouquinho aqui para a gente trabalhar, né, de uma forma mais interessante. Ó. Então isso aqui é uma questão mais de organização inicial com relação ao trabalho aí com o template. Então vou diminuir um pouquinho aqui a projeção. Vou concluir. O nosso piso agora já está delimitado aqui. Você pode observar que existe aqui o símbolo, né, dos pontos ali, base do projeto e as coordenadas, né, de topografia, que é o ponto de levantamento topográfico. Eles estão distantes de uma forma proposital, porque quando você vai inserir um link ou um vínculo aqui de um projeto arquitetônico para ser desenvolvido, ele já está afastado e não atrapalharia você manter aqui algumas informações caso seja necessário. Mas aqui, nesse nosso exemplo, então, eu vou usar esse modelinho para poder fazer as edições e adaptar com o projeto que nós estamos desenvolvendo. Primeira coisa, eu já vou mudar aqui o modelo de vista para um projeto elétrico aqui sem tampas, porque isso facilita o entendimento aqui do traçado das tubulações. Então nós temos aqui basicamente aí a nossa caixa geral, a caixa de derivação e as unidades consumidoras aqui logo ao lado. Vou abrir a planta do térreo para a gente enxergar isso aqui por cima, planta de piso aqui. Eu já observo que tem várias informações que já constam do nosso template, né? Eu vou só deletar essas informações gráficas aqui. Isso aqui fazia parte aí do showroom. Eu vou tirar. Recomendo que não deletem essa elevação aqui, porque ela vai facilitar em alguns momentos abrir uma vista. E também aqui eu já tenho alguns cortes criados. Esses cortes eu acho interessante você manter porque vai facilitar o trabalho e a edição nesse nosso conjunto aqui. Então vou voltar aqui no 3D e vamos analisar a situação aqui da entrada dos cabos inicialmente. Se eu colocar numa vista superior, lá no local, eu sei que o conjunto ele vai ficar disposto em um corredor do lado de fora. Da forma como está disposto aqui, nós, né, estaríamos fazendo a leitura por essa face. Eu tenho até uma pingadeira aqui já lançada, vou até deletar ela aqui nesse momento. Então, no nosso exemplo, o poste ele está do lado oposto, então ele estaria um pouco mais distante aqui, algo próximo disso. Aqui vai estar a rua e aqui vai existir a fachada. Então eu vou criar logo uma parede aqui para representar essa fachada, né? Vou trazer ela aqui, ó, sendo a frente. Não vou me preocupar muito com as dimensões agora. Vou só alinhar com esse pilar que já existe. Isso aqui pode facilitar um pouco aí o nosso trabalho com relação à compatibilização de projetos, né? Aqui eu vou colocar um outro modelo de vista
inicialmente, para que a gente consiga enxergar as camadas aqui da alvenaria. Então vou colocar um 3D aqui de coordenação. Por eu estar numa vista 3D, realmente ele não vai me mostrar as camadinhas, né? Eu teria que ir numa planta de piso para isso, ó. Então na planta de piso agora eu consigo enxergar as camadas, justamente para me alinhar a face do pilar com a face aqui da alvenaria. Isso é uma questão de perfeccionismo meu aqui, mas nós temos agora a fachada já configurada. Essa parede então é a que vai receber os cabos e a entrada aí do ramal. Nosso exemplo, as caixas aqui, ó, estão viradas. O que eu vou ter que fazer é inverter o lado delas aqui para elas ficarem do lado de fora. O que eu posso fazer aqui é girar essas caixas. Então, para fazer esse giro, muito provavelmente nós vamos perder algumas conexões ou até mesmo as ligações entre as caixas. Não há problema em fazer isso. Eu vou só atribuir um outro modelo de vista aqui para mim conseguir enxergar também a tubulação. E eu já percebo que essa entrada eu vou ter que também mudar a posição dela. Eu já posso fazer isso pela planta baixa aqui, ó. A gente não está conseguindo enxergar ela devido à faixa de vista. Então eu posso vir aqui, mudar a faixa de vista. Eu vou tirar aqui os modelos de vista, vou colocar nenhum. Eu vou mudar a faixa de vista aqui, ó, para uma altura que eu conseguiria enxergar aquela ancoragem lá. 6 metros aqui, creio ser suficiente, olha lá. Então, nos 6 metros, agora sim eu já tenho a possibilidade de selecionar aqui. Ó, voltar aqui, vou girar aqui em torno daquela referência ali. Vou pegar essa bolinha do giro, colocar aqui e girar em 90 graus aqui, ó. Pronto. Se eu quiser inverter o lado aqui desses cabos, posso clicar nessas setinhas que ela vai fazer a inversão. Essa é uma família inteligente. Existem parâmetros aqui de ângulo também na entrada desses cabos. Se eu colocar um ângulo de 45, automaticamente ele já vai fazer um ajuste aqui. Corrigir aqui a posição dele usando o comando alinhar. Vou alinhar ele com a face aqui da parede. Pronto. E agora também a entrada ela vai ter que ser migrada aqui para esse outro lado. Então vou pegar já esse trecho aqui de eletrodutos. Vou selecionar aqui de forma que eu consiga pegar até a base dele. E vou usar o comando aqui mover. Então vamos trazer esse eletroduto aqui cá para frente, né? Vamos colocar ele de forma que ele fique aqui mais adiante. E agora, esse cara aqui eu posso rotacionar ele, né? Existe um botãozinho aqui utilizado para fazer esse giro. Agora eu já coloco ele na fachada externa. Na obra lá em específico, como é uma reforma, não existe aqui um pilar nesse local. Então eu já vou eliminar, isso aqui vai ser a própria alvenaria. E creio que nós podemos fazer essa entrada dessa forma. O que eu preciso ajustar agora é a posição, né, da ancoragem dos cabos com a entrada aqui da curva 135, que é o modelo que eu estou utilizando. Se eu clicar aqui, ativar cotas, aqui eu estou com essa cota em milímetros, então vamos colocar logo aí os 300 aqui, que indicaria os 30 centímetros aqui de distância. Posso mudar esse estilo de cota aqui, tem vários modelinhos aqui, tá? Então isso aí vai ficar a seu critério. Essa aqui já está em metros, né? Então facilita aí o nosso trabalho. Agora que a entrada já ficou, né, um pouco mais coerente com aquilo que nós vamos executar lá em campo, eu vou ajustar depois aqui a posição dos cabos na entrada também da curva de 135. Esse ajuste, muitas vezes ele não é 100% aqui, porque isso é mais uma questão visual, mas eu posso, usando os parâmetros aqui da própria família, ó, distância dos cabos até o cabeçote, está com a distância de 28, se eu colocar 0 aqui, automaticamente ele já vai fazer esse ajuste para cá. O que vai acontecer é que pela distância, né, entre os dois componentes, os cabos eles vão ficar um pouco afastados aqui. Se eu verificar aqui, as caixas estão de costas aqui para a fachada que eu desejo. Então o que nós vamos fazer é rotacionar essas caixas. Eu vou desconectar esse eletroduto aqui inicialmente para que facilite a rotação. Vou abrir a planta baixa aqui novamente. Eu vou vir aqui selecionar todo o conjunto. Vou aproveitar, vou selecionar aqui as caixas de aterramento também, né? Se não pegar todos os elementos, você pode ir lá no 3D para verificar isso aqui, ó. E com o Ctrl selecionado, você vai adicionar
toda a seleção que você deseja, tá? Então vou fazer uma nova seleção aqui, buscando todas as referências. Aqui agora também já está ok. Vou pegar o comando rotacionar. Como eu disse, alguns elementos vão desconectar, muito provavelmente. Eu vou rotacionar aqui a partir do centro da parede. A parede aqui está sendo a minha referência, né? Se eu rotacionar aqui próximo à caixa CM8, ela vai ficar mais centralizada. Só que eu vou pegar aqui o centro da parede como sendo a minha referência. Então eu vou clicar aqui, de certa forma, eu vou dar um giro aqui de 180 para girar totalmente, tá? Então, giramos aqui todos os conjuntos. Como eu disse, alguns eletrodutos vão ser desconectados, devido aí à forma como eles são lançados, né? E vou excluir alguns elementos. Tudo bem, porque nós vamos ter que alterar essas caixas mesmo. Então, eu vou excluir alguns elementos, excluir algumas instâncias, porém, a caixa e o conjunto já foi rotacionado. Se eu for lá no 3D, agora eu já consigo perceber, eles estão nessa nova fachada. Então, perceba aqui que alguns eletrodutos ficaram fora, foram desconectados. Então, o que eu vou fazer é simplesmente deletar eles. Nós vamos criar novamente aí essas peças. Eu verifico se já está exatamente aí na fachada, Uma forma de verificar isso mais fácil é aqui pela planta baixa, ó, olhando a parede e a face da caixa. Como nós giramos a partir do centro da parede, a face da caixa ficou exatamente na face da parede aí do lado de fora. Esse símbolo aqui da caixa CM8, eu posso inverter ele aqui, ó. Existe um parâmetro símbolo elétrico invertido. Se eu marcar esse e desmarcar o símbolo elétrico, automaticamente ele já vai mudar a posição dele aqui. E as caixinhas de aterramento também foram viradas, uma delas ficou aqui para o lado da calçada. É bom verificar com relação à distância delas, tem que manter no mínimo a altura da haste, que seria 2,40. Então o que eu vou fazer é aproximar esse conjunto agora um pouco mais aqui, para economizar no espaço. Como a caixa CM8 é a entrada dos cabos aqui do ramal da CEMIG, a gente vai colocar ela sendo a caixa mais próxima aqui desse acesso. Então o que eu vou fazer é justamente isso. Eu vou pegar a caixa CM8 aqui, vou mover ela lá para perto da parede, onde vai estar chegando aqui os cabos, tá? Então eu vou trazer ela até aqui, de forma que eu consiga daqui a pouco conectar também a entrada aqui superior. Então vamos voltar no 3D para a gente entender o que está acontecendo. Ó, então a caixa CM8 vai estar aqui. Essa caixa ela tem aqui uma saída superior com um diâmetro de 60. Posso alterar esse diâmetro aqui para 50, porque isso vem do dimensionamento que nós já fizemos. Para isso eu vou abrir a planilha aqui de dimensionamento para a gente já fazer o ajuste conforme aquilo que nós precisamos. Com a planilha aberta aqui, eu já verifico nossa rede aqui de instalação do circuito de entrada com a rede trifásica, e eu tenho um eletroduto aí, ó, de 40. Só que como eu sempre abordo, eu costumo trabalhar no mínimo um diâmetro superior para facilitar a passagem dos cabos aqui. Então eu trabalharia com um diâmetro aí de 50. Então a nossa entrada, eu posso fazer aqui uma seleção com o Tab, pegando todo o trecho e mudar já isso aqui para 50. Então alterando o diâmetro, automaticamente todas as peças e as conexões aqui foram alteradas. O que eu vou fazer agora é a saída da caixa aqui na parte superior. Você vai clicar na caixa CM8, clicar nesse botão aqui, que seria para criar um eletroduto, desenhar conduíte. E eu vou fazer um conduíte aqui, ó, de PVC rígido roscável, ou PVC preto. Então vamos selecionar ele. O diâmetro aqui já está de 50. Como eu estou no 3D, como eu quero desenhar esse eletroduto aqui para cima, eu vou atribuir uma altura, uma elevação aqui superior a que já existia. Então eu vou aplicar novamente só para finalizar ali. Então agora eu já sei que esse cara está saindo exatamente aí no topo da caixa CM8. Se eu for lá na planta baixa, que vê em planta isso, eu já percebo que ele não está alinhado ao centro do eletroduto que está chegando aqui, ó. Então o que eu vou fazer é esse alinhamento, ó. Selecionando esse eletroduto e arredando ele aqui com a setinha do teclado mesmo, eu já percebo que ele já estava um pouco fora. Eu arredei para facilitar o uso do comando Align, que é o alinhar. Então eu vou digitar aqui, ó, AL,
Vou pegar o centro aqui da caixa e vou alinhar com o centro do eletroduto. Pronto, agora eu percebo que os dois estão no mesmo alinhamento aqui. Agora eu já posso voltar no 3D e usar o comando trim. O trim vai fazer a ligação entre esse cara e esse aqui, ó. Então eu já percebo que ele cria a conexão para nós aqui também. Essas conexões, para que eu não desça esse trecho todo aqui dentro da quina na alvenaria, eu vou mudar a elevação delas aqui, ó. Essa conexão aqui ela está a 2,5 metros e a entrada aqui dos cabos está a 505. Essa entrada está relacionada justamente com a altura aqui do conjunto, né, de armação secundária. Esse conjunto, como eu estou com o poste aqui do lado contrário da rede, e aqui eu tenho uma rua de passagem de veículos, né, nós podemos trabalhar a altura aqui máxima, né, do cabo seria de 5,5 metros. Significa que não posso ter uma flecha aí com relação à altura no asfalto de menos que 5,5 metros. Então aqui a chegada dos nossos cabos, ela já está com uma determinada altura, a altura do primeiro rex, 5,5 metros. Poderia manter isso aqui, né? Os cabos vão ficar bem espichados aqui. Essa flecha em si, ela, nesse caso eu vou considerar ela não existente. Então a partir da altura aqui de 5,5 metros, o cabo vai estar subindo e chegando lá no poste, né, na nossa rede aí, né, de distribuição pública ali. Se você quiser conferir essas alturas, isso está lá na ND 5.2, mas eu também deixo aqui alguns detalhes, né, de montagem e de chegada desses cabos, tá? Se você abrir aqui ou legendas ou as vistas aqui de detalhes, dentro das vistas de detalhe, ó, eu tenho aqui um detalhe de entrada aérea ancorado na fachada. Se você abrir ela, você vai perceber aqui esse detalhamento, né? Entrada aérea baixa tensão aí, edificação de uso coletivo. Então aqui eu tenho a altura 5,5 metros. Então eu deixo até em destaque aqui para que você altere quando for uma outra situação. Aqui já tem a recomendação da própria ND 5.2. Olha, rodovias 7 metros, ruas, avenidas, entrada de garagem e veículos pesados 5,5 metros. Tá? Vias públicas com trânsito de veículo leve, entrada de garagem e prédios, poderia ter 4,5. Então eu vou adotar logo 5,5 devido à flecha e, claro, aí a gente tem uma margem de segurança, tá? Se fosse via pública exclusiva de pedestres, 3,5 metros atenderia. Então voltando lá no 3D, esse cara já está a 5,5 metros e essa altura aqui é a altura exatamente aí da entrada dos cabos. Geralmente nós temos essa diferença aqui, uns 30 centímetros, tá? Existe um detalhe aqui também, ó, de ancoragem do ramal de conexão aéreo aqui com relação, né, à fachada. Então aqui é abaixo de uma marquise e aqui acima da marquise. Essas seriam as distâncias aqui, ó, que a gente consegue trabalhar. Vai de 0 a 30 centímetros entre a entrada aqui do isolador Roldana e também a curva 135. Aqui eu estou usando esse modelinho de curva. Se a gente tivesse em poste, a gente poderia usar o cabeçote também. Então aqui os condutores, né, já representados entrando, né, nessa peça aqui. Então 0 a 30 centímetros eu posso voltar lá, né, na vista 3D ou abrir uma vista em corte que facilite aí a nossa interpretação aqui, ó. Repare que já existe alguns cortes criados. Se eu pegar esse corte aqui, mover ele e girar, observe essa linha tracejada, seria a projeção da profundidade da vista, né, do corte que eu estou usando aqui, ó. Vou abrir ele justamente para me ver isso aqui, ó, de frente, tá vendo? Então existe aqui esse conjunto de armação, ele já tem o parafuso olhal para a amarração da escada e esse cara aqui, ó, ele está de certa forma deslocado, né, com uma certa altura aqui em relação à entrada, tá? Essa altura ela pode ser alterada aí se eu colocasse 2 rex, por exemplo. A ancoragem no segundo rex, eu desceria um pouco mais aí essa ancoragem dos cabos. Mas aí, claro, eu deveria mudar qual é o tipo aí, né, de entrada que eu estou utilizando. Que aí não seria um estribo, né? Seria com 2 estribos aí, com ou sem parafuso, tá? Então, isso aqui eu já mostrei em outros vídeos, é só um detalhamento. E para que essa entrada fique ali posicionada, né, exatamente na boca aqui do nosso eletroduto, eu deveria fazer a inversão, né? Virar essa conexão. Se eu apertar o espaço aqui, ó, algumas vezes ela se inverte, tá? E aí eu poderia criar
um afastamento aqui para que ela se encaixe ali exatamente na entrada, tá? Então 20 centímetros aqui não deu, vou colocar logo uns 30 centímetros, mas eu recomendo fazer isso pelo 3D para facilitar a nossa visualização. Aqui eu já percebo que ela inverteu para o lado contrário, né? Então vou voltar ela aqui, apertando o espaço ou simplesmente usando aqueles botões de comando lá na planta baixa, seria possível. Então aqui vai ficar contrário, né, ao que nós temos lá, né, no real, e o poste estaria distante aqui uns 20 metros aproximadamente, e esse cara ele está aqui à direita, então os cabos ele ficariam aqui, né, assim representados do lado esquerdo. Só que isso aqui é uma questão visual. Na hora de a gente organizar na prancha, a gente consegue melhorar essa visualização aqui, tá? Então isso aqui, se você quiser visualmente só colocar os cabos entrando aqui, você vai mudando o ângulo e ajustando aí essa entrada, né? Vou colocar aqui um ângulo menor para que a gente consiga verificar ali eles exatamente naquela entrada ali, ó. Então vamos colocar um ângulo aqui de uns 25. Uns 25 e a distância aqui, né, tá bem próximo ali já, né? A gente poderia colocar aqui uns 28 centímetros para voltar eles um pouquinho mais. Então o que eu posso fazer é girar um pouquinho mais aqui esse ângulo para uns 22, né? Aí, claro, ele vai tentativa e erro, né, pessoal? Então agora já ficou um pouco mais coerente aí com o que a gente deseja, tá? Então pronto, já posso levantar um pouquinho mais essa peça, não há problema nisso, tá bom? Ajustando aqui a altura na peça, automaticamente os eletrodutos se ajustam. Então aqui a gente consegue, por exemplo, selecionar essas conexões aqui, ó, mudar as elevações dela, né? Vamos colocar aqui uma elevação aí de logo uns 4,80 metros, para ela ficar mais próxima, né, à nossa entrada, tá? Percebo que aqui eu já tenho aí um trechinho de eletroduto que eu posso até eliminar. Por quê? Aqui eu consigo fazer essa curva, né, ligada direto naquela peça ali, ó. Perceber, aqui existe uma luva, né? Então essa luva pediu para salvar, é bom salvar periodicamente. Eu não tinha salvo esse projeto ainda, então eu já vou salvar ele aqui dentro dos meus projetos. Vamos fazer a seleção aqui para a gente poder salvar esse projeto. É importante porque pode ser que dê algum erro, alguma falha e você perca o trabalho que você estava desenvolvendo aí. Então essas conexões podem ser feitas diretamente na luva. O que eu posso fazer nessa família aqui, ou na família aí curva 135 também, é habilitar ou desabilitar a luva. Ó, você tem um parâmetro aqui chamado ligar a luva, tá? Existe aqui também uma arruela de alumínio, né? Apesar de estar aqui como bucha de alumínio, a arruela aí que a gente utiliza na entrada dos cabos. Se eu tirar essa peça ali e eliminar, por exemplo, aqui esse trecho de eletroduto, eu posso conectar aqui diretamente ali, ó. Uma forma de fazer essa conexão seria pegando esse conector aqui, vou colocar uma vista um pouquinho abaixo aqui para me enxergar o centro, né? Existe uma linha central ali. Se eu aproximar esse cara aqui, ó, subir, aproximar ali, vai me aparecer um símbolo aqui de conector, tá? E aí eu poderia trazer e conectar diretamente, ó. O conduíte foi modificado, aqui então vai, né, perder algumas das conexões, não há problema nisso, tá? E eu já percebo que no eu arredar aqui pelo 3D, ele deslocou. Então esse deslocamento, né, isso é um problema, né? Não quero que isso aconteça porque, ó, a caixa também, agora ela ficou desalinhada. Se eu colocar aqui e ver de frente, né, ó, eu vejo a linha da face aqui da parede, está como linhas grossas. Eu posso usar TL para colocar linhas finas, então ela deslocou. Não quero isso, então eu vou desfazer, né? Vou dar um Ctrl Z aqui para a gente voltar o que a gente tinha feito aí anteriormente. Então uma forma mais rápida de criar essa conexão aqui é utilizando aqui uma rotina que eu já inseri na aba da Bimacom. Observem aqui que vocês têm a possibilidade de instalar vários comandos aqui, que são rotinas, através de uma aba aqui dentro do Revit. Dentro do curso eu ensino como vocês instalarem isso aqui. E agora já existe um botão aqui chamado Conectar. Usando esse cara aqui, automaticamente eu vou conseguir fazer a conexão dessas duas peças aí que estão próximas. Clicando sobre ele ali, ele vai carregar o Dynamo aqui, ele demora um pouquinho,
porque ele está abrindo a primeira vez. Depois que ele abrir a primeira vez, essa opção vai ficar um pouco mais rápida, tá? Então assim que ele carregar, vai aparecer uma janelinha aqui para nós. Pronto, ele carregou, abriu essa nossa janela, que é a opção para que a gente selecione os objetos para conectar. A primeira seleção aqui, ó, vai ser o objeto que eu quero mover. Então, como essa peça aí, 135, já está na posição que eu quero, eu vou clicar então na peça de baixo primeiro. Então eu venho aqui, ó, selecione, vou pegar a peça de baixo e agora eu vou selecionar o segundo objeto, que é a peça de cima. E vou clicar em concluir. Então, ó, automaticamente ele mostra até uma sombra ali, né, do que ele está fazendo. Ele vai deslocar aquela conexão e vai fazer a conexão aí na peça de cima. Então, quando eu fechar, automaticamente, ó, já vejo que elas estão conectadas. Se eu apertar o Tab aqui, ó, uma vez eu já percebo que todo o conjunto está selecionado. Posso apertar o Tab aqui na caixa para verificar se ela também já estava conectada. Então, tudo já está conectado de uma forma bem mais automatizada. Posso fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Vou deletar esse trechinho de eletroduto, porque eu não preciso. Vou tirar uma das conexões, por exemplo, eu vou tirar essa luva aqui, ó. Então eu tiro a luva, não é a luva 1, é a luva 2, né? Tiro a luva 2 e observe, essa peça pode entrar diretamente nessa luva de cá, né? Então o que eu vou fazer? De novo eu vou usar o comando conectar. E agora vou selecionar a peça que eu quero mover, vou selecionar a peça onde eu quero levar a outra, né? E vou clicar em concluir. Olha lá, ele vai deslocar toda essa distância. Agora, cuidado, porque ele também deslocou a caixa. A caixa, ela aproximou junto porque ela também estava conectada. Então, se você tivesse mais elementos conectados a essa caixa, eles deslocariam também. Muito provavelmente haveria algumas desconexões aqui embaixo. Agora já ficou bem próximo daquilo que eu desejo, né? A entrada está bem mais simplificada e com as quantidades corretas aí de materiais, porque todas essas peças, as luvas, são quantificadas, né? Então, qualquer alteração que eu faço aqui já repercute lá na lista de materiais. Agora sim, eu vou continuar criando aí as unidades consumidoras que vão entrar aqui logo ao lado. Abrindo a ND 5.2, nós temos algumas recomendações da própria norma com relação à montagem desse agrupamento. Observem que aqui, ao lado da caixa geral, eu posso colocar até 3 unidades consumidoras. Então, eu posso usar esse conjunto de 3 de cada lado ou 3 aqui numa primeira linha e 3 na linha logo abaixo. Isso aqui vai trazer uma certa economia de espaço na hora de montar essas caixas e é o que eu desejo para esse projeto em específico aqui. Reparem que a caixa CM8 vai até um conjunto de 75 kVA. Então nós vamos utilizar esse exemplo aqui logo abaixo e fazer essa montagem similar ou parecida com a caixa CM8 aqui chegando. Vai mudar aqui que elas vão estar agora do lado esquerdo. Então voltamos aqui no Revit para fazer essas conexões. Eu poderia, né, abrir uma vista aqui frontal para facilitar esse nosso trabalho. Se eu abrir a planta de piso aqui, eu já vejo que tem alguns cortes criados, só que eles estão do lado contrário. Se eu mover esse corte aqui, ó, cliquei, só movi ele, inverter aqui nessa setinha, ó, inverter o lado do corte, eu já vou conseguir enxergar as caixas aqui agora de frente, né? Eu vou abrir o corte clicando 2 vezes no símbolo azul dele e agora eu já percebo o nosso conjunto aqui. Olha que legal, já tem algumas cotas aqui, referências, né, de altura. Posso até manter algumas das cotas aqui. E no conjunto exemplo, que já existe aí no template, existem saídas por cima e saídas por baixo. Eu não desejo mais as saídas aqui por baixo, vou fazer todas saindo aqui por cima. Então o que eu posso fazer é pegar essas caixas que estão aqui e mover elas para cá. Se eu mover direto aqui, como elas estão conectadas, ó, se eu apertar o Tab aqui eu percebo que todas estão unidas, eu teria um problema, porque se eu arredar uma eu vou arredar todas, né? Basicamente se eu trouxer uma aqui para o lado, ó, todas estão deslocando junto. Para que elas não desloquem junto, você pode desconectar simplesmente clicando aqui e arrastando esse conector aqui, né? Ou, vou dar um Ctrl Z, tem um botão aqui também que vai ajudar você a desconectar essas peças. Então, clicando ali, esse botão é a rotina Dynamo aqui que eu inseri, né? Ó, seleciona o objeto a ser desconectado. E aí eu vou selecionar esse cara aqui. Se tiver ruim de selecionar, move o mouse, aproxima mais, né? E clica lá em concluir. Pronto, o conector já foi desconectado. Agora, se você arredar, ela vai arredar sozinha, tá? É uma opção, né? Isso é bem tranquilo, mas em alguns casos ajuda. E
Um outro botão que vai estar ajudando bastante, eu já mostrei, é esse de conectar. Em alguns casos ele vai funcionar aqui com as caixas também. Ó. Se eu pedir para conectar, ele vai abrir essa seleção. Se eu pedir para conectar, por exemplo, essa caixa aqui, ó, vou selecionar ela e eu vou mover ela aqui para a caixa CM8 e clicar em concluir. Olha lá, automaticamente ela já vai ser arredada e conectada aqui também. Então isso vai agilizar o processo em alguns casos aqui. Vou fazer isso para as outras caixas também. Ó. Vou pegar essa caixa aqui central, vou desconectar ela, né, primeiro. Então vou lá no Bimacom, desconectar. Vou selecionar ela, né, para poder fazer a desconexão. Selecionei outra ali, não tem problema. Desconectou todas, tá? E agora eu vou conectar aqui também, ó. Eu vou selecionar essa primeira que eu queira mover. Eu vou selecionar a segunda que eu quero que ele, né, seja conectado lá. Então, às vezes é difícil pegar de primeira, você aproxima. Quando ela ficar destacada, você clica lá. Pronto, concluí. Olha lá, ó, já conectei uma do lado da outra. Isso ajuda bastante, né? Isso vai tornar o nosso processo aqui bem mais rápido e preciso, tá? Então, seleciono essa, clico em concluir. Então, pronto, já está as 3 caixas conectadas aqui do lado esquerdo da caixa geral CM8. Agora, o que eu vou fazer é conectar as 2 caixas logo abaixo, que seria o apartamento e o condomínio. Essa aqui, do condomínio, eu vou arredar ela simplesmente clicando aqui e arredando, tá? Só para a gente fazer uma simulação aqui. Arredei ela aqui, né, horizontalmente, para ela não mudar as elevações, né? Observe aqui as alturas, né, que ela já está. Como tem 2 conjuntos, essas alturas já estavam configuradas, né? Mas quando eu quero fazer uma linha abaixo aqui do conjunto superior, geralmente a gente coloca o topo das caixas de cima a 1,60 e o topo da caixa de baixo a 1,09. Isso vai me dar uma distância entre elas aqui, basicamente de 5 centímetros, que é que a própria norma aqui recomenda, tá? Ó, de 5 a 6 centímetros de distância entre essas caixas, tá? Como a caixa CM1 é menor, eu alinho ela aqui por baixo, ó. Então, se eu buscar aqui essa aqui totalmente reta, né? Eu já vejo que ela está alinhada aqui por baixo, tá? Vamos fazer agora o ajuste e as ligações com as caixinhas de passagem. Pensando nesse conjunto aqui, nessa montagem, eu posso fazer as saídas aqui acima. Mais próximo dessa daqui, ó, se eu pegar o meio dessa caixa aqui, eu posso alinhar com o meio da caixinha de cima. Então, olha que interessante, já fica mais fácil. Se eu pegar o meio dessa daqui, e as saídas delas já estavam à direita, né? Posso alinhar o meio dessa daqui. Só que eu já observo que eu vou precisar de uma outra caixinha aqui, ó, para ligar o apartamento aqui embaixo, tá? Porque a saída desse agora não vai ser para baixo, apesar de estar aqui embaixo, eu quero fazer todas elas saindo aqui para cima. Eu vou alinhar só a última para a gente entender melhor como é que vai ficar esse conjunto montado aqui, ó. Então, eu gosto de padronizar e tornar isso mais simétrico possível, principalmente em função da fachada. Então, olha que interessante, eu estou com essas caixas aqui a 40 centímetros uma da outra. Entre essas 2 caixas aqui, pode ser que eu consiga colocar uma caixinha aí, né, para atender esse apartamento de baixo. Então eu vou ver uma possibilidade aqui de colocar essa outra caixinha logo ao lado aqui dessa outra, tá? Que seria essa daqui. Observe que eu tenho as saídas, eu posso marcar aqui, ó, a saída topo do lado esquerdo e vou desmarcar a saída aqui pelo fundo, né? O fundo do lado direito. Eu só quero saída pelo topo agora. Tem que entrar aqui da caixa CM8 desse lado e sair para cá. Vou fazer o ajuste aqui dessa outra monofásica também. Ó. Não quero furo no fundo, eu quero furo do topo, né? Vou marcar ele do lado esquerdo aqui para tentar fazer entre essas 2 caixas. E aí eu mudo a posição eventualmente aqui de algumas dessas caixinhas também. Vamos pensar uma forma aqui mais simples dessa montagem. Ó. Se eu seguir o próprio exemplo aí da CEMIG, né? Observem que eu tenho aqui a saída dela deslocada, passando no meio dessa outra aqui, e essa outra passando no meio da próxima. Como está do lado direito aqui, eu vou espelhar para o lado esquerdo, né? Então as saídas seriam aqui mesmo. E se eu voltar aqui, as de cima também estariam invertidas. Então olha que interessante. Eu posso vir aqui, inverter o lado dessa. Então, eu vou colocar essa saindo
no topo do lado esquerdo, aqui. Essa aqui também, vou colocar ela no topo do lado esquerdo, para ganhar um certo espaçamento entre elas, né? Então eu já vou mover aqui novamente. Se eu já tivesse, né, criado o eletroduto, eu já poderia estar movendo os eletrodutos de saída aqui também, para fazer esse ajuste, tá? Então agora faltam as duas caixinhas ali. Se eu colocar alinhado com essa aqui, ó, essa daqui eu vou colocar essa caixa para atender a ela. E vamos verificar a distância entre elas. Ó, clicando sobre a cota eu consigo trazer uma dimensão para ela aqui. E para essa última, está faltando a caixinha do condomínio. Então eu vou pegar essa caixinha já lançada, eu poderia copiar uma dessa aqui para o lado, mas só para mostrar para vocês que dá para mudar a elevação delas aqui. Ó. A elevação do ponto está 30 centímetros. Vamos colocar 2,20, que é exatamente a elevação das outras aqui em cima. Então essa daqui vai ficar entre as duas. Então se eu mover essa caixinha um pouquinho para o lado, só para a gente entender aí essa questão da distância, né? Eu quero tornar essas distâncias um pouco mais simétricas. Então eu vou pegar a cota e vou cotar todas elas aqui pelo centro e vou tentar padronizar essas distâncias de forma que eu consiga encaixar as caixas aqui, ó. Observe que se eu criar já o eletroduto, fica fácil para a gente entender essas saídas. Ó, vou desenhar o eletroduto aqui para cima, é um eletroduto PVC roscável preto, só que a gente tem que tomar cuidado. Ó, eu vou criar um trecho dele aqui até certa altura e nós vamos lá no 3D entender o que está acontecendo. Ó, observe que no 3D, esse eletroduto aqui, ele vai estar passando entre as duas caixas aqui acima, tá? Tem que tomar cuidado para ver se vai caber esse eletroduto ali. Muitas vezes essa distância entre as caixas torna isso um pouco complicado. Então a gente poderia afastar um pouco a distância entre elas, ou criando um eletroduto, ou aumentando o tamanho do nipple que liga essas duas caixas. Existe um nipple aqui e existe um parâmetro aqui que permite aumentar o comprimento desse nipple. Para facilitar a minha montagem, né, eu vou só desconectar e vou arredar essas caixas. Da forma como está aqui, eu vejo que dá para passar. Vai passar bem apertado aqui, mas passaria, sem problemas, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Observem que o alinhamento das caixinhas de passagem, ele não é o mesmo que o fundo das caixas, né? O furo da caixa CM2 aqui, ele é mais ao fundo. Então, isso exige que a gente utilize aqui uma peça, muitas vezes uma curva S, para poder fazer esse ajuste. Ou a gente trabalhe com um eletroduto flexível, porque muitas vezes a curva S também não é possível de ser feita essa conexão. O que a CEMIG exige é que nós façamos as saídas dessas caixas aqui com eletrodutos rígidos. E as conexões também, né? Claro, mas em alguns casos fica inviável. A gente faz a saída rígida e adapta aí um flexível. Mas eu vou colocar aqui as peças aí de curva S para a gente poder fazer essa montagem. E eu vou padronizar a distância entre essas caixinhas também. Então vamos voltar lá na planta dos medidores exemplo aqui para a gente ver. Ó. Então, se eu fizer a saída agora da caixinha de baixo, que é a monofásica, ó, vou desenhar o conduíte e puxar ela aqui para cima, eu já vejo que ela passa entre as caixas aqui, mas existe uma certa limitação. Eu não vou conseguir conectar elas aqui exatamente no centro, né? Ou para elas ficarem bonitinhas, tá? Eu vou criar as outras saídas aqui também, só para a gente conseguir alinhar essas caixas com essas saídas aqui, para que a gente enxergue melhor como vai ser essa montagem, tá? Cria só um pedaço aí de eletroduto e depois a gente ajusta essa ligação ali em cima. Só esses trechinhos já seriam suficientes. Observe que aqui eu tenho algumas distâncias, tá? Essa cota aqui, se você quiser alterar, ela está em milímetros, né? A gente pode colocar uma cota aqui em metros também, se for o caso. E eu tenho ela aqui com tamanhos menores também, né? Milímetro ou 1,5 milímetro. Isso aqui é questão de organização. Vou deixar aqui essa cota menorzinha por enquanto. Ela vai ficar muito pequena na impressão, porque ela está com a altura de 1 milímetro, mas só para mim trabalhar de uma forma mais fácil aqui agora. Nesse nosso exemplo, se eu ajustar a entrada dessa caixinha de passagem aqui, ó, por baixo eu tenho 3 furos. Vamos lá no 3D para entender essa entrada. Observe que o furo do meio aqui está maior. Se eu clico na caixa, eu já vejo que ele é um diâmetro de 50 e os da lateral estão como 25.
Então eu posso ajustar isso aqui, ó, voltar esse para 25, tá? Clicar fora aqui e alterar um desses da lateral para de 50, por exemplo, para que eu consiga fazer a conexão. Ó, alterando esse para 50, ele ficou bem no limite, né, da borda da caixa. Então tem que tomar cuidado na montagem disso. Uma das vantagens do BIM é isso, é entender como vai ser feita essa montagem lá na prática, né? Então vamos voltar aqui para a vista frontal. Eu já observo aqui que, ó, a saída aqui do lado esquerdo está a 50. Eu vou alinhar esse eletroduto aqui, ó, por esse lado esquerdo, ó. Então eu já fiz o alinhamento. Se eu quiser até fazer a verificação da posição, ó, ele já estaria ligando ali. Ele não conecta porque eles não estão alinhados, né? E esse eletroduto rígido, ele não faz curvas. Então eu teria que usar uma peça aqui na saída. Mas eu já vi que ele está alinhado. Para que fique uma distância um pouco mais padronizada, eu vou arredar essa caixa aqui um pouquinho para o lado também. Depois eu vou ajustar as de baixo, né? Só que cuidado, ó, como eu arredei ali, ela estava conectada, ela puxou todo o conjunto. Então, para não puxar o conjunto, eu vou tirar a conexão dela aqui, ó, tá bom? Eu vou padronizar a distância entre essas caixinhas aqui acima, para que isso fique um pouco mais interessante. Quanto mais próximas elas ficarem, melhor para mim aqui. Então eu vou alinhar essa aqui por esse lado, ela está já a 28 centímetros aqui. E se eu fizer a saída dessa aqui do lado direito, né, na parte superior, ó, muito provavelmente eu vou ganhar um espaço aqui também entre as caixinhas aqui logo acima. Então, se eu alinhar ela pelo lado direito aqui agora, opa, já ganhei um espaço entre essas duas aqui, né? Então agora já fica um pouco mais fácil para trabalhar essa distância. Vamos colocar uma distância aqui, ó, os mesmos 28 que eu tenho aqui. Essa caixa aqui e essa, né, tá com um alinhamento, talvez em função aí das saídas, né? Ó, essa aqui eu já vejo que ela tá um pouquinho desalinhada com essa outra de baixo. Então o que eu posso fazer, ó, eu tenho um espaçozinho aí para ganhar aqui. Então eu poderia pensar em trabalhar esse espaçozinho entre essa caixa de baixo. Vamos colocar aqui logo uns 20 centímetros entre essa. E vamos alinhar essa daqui com a caixa de baixo, ó. Então 20 centímetros entre essas duas. Vou replicar esses 28 centímetros aqui na caixa de cima para poder justamente fazer a conexão aqui com a caixinha de baixo. Então eu vou alinhar esse lado aqui com essa. Opa, aí, ó, já ganhei um certo espaço aqui. E na última, vamos colocar os 20 centímetros aqui também. E vou fazer a saída dessa caixa, né, logo aqui do lado direito também. Então vamos mudar o lado direito aqui. Topo do lado direito, eu consigo já desenhar esse conduíte aqui para poder fazer a conexão entre elas ali, ó. E as caixas vão ficar bem mais próximas e numa disposição aí, né, bem tranquila também. Essa caixa aqui eu posso até encurtar um pouco mais agora a distância entre elas, né? Se eu trabalhar aqui logo uns 20 centímetros, vamos ver como é que vai ficar a passagem dela logo abaixo aqui, ó. Na verdade vai passar colada na outra caixa. Quando eu vou lá no 3D eu percebo que há uma sobreposição, né? Então eu não poderia realmente ajustar os mesmos 20 centímetros ali. Tem que deixar uma distância aí maior. Se eu colocar logo aqui uns 25 centímetros e alinhar ela pela face aqui do furo do lado esquerdo, ó, já ganhei esse espaço, tá? 25 centímetros aqui, e essa daqui agora eu posso voltar ela para 20 centímetros, alinhando o lado direito aqui com essa. Ó, as caixas já estão mais próximas, sem muito problema de distâncias aqui. Essa daqui, se eu alinhasse ela pelo lado direito, ó, voltou para 23 centímetros entre essas duas caixas. Ficou quase simétrico aqui, né? 23 centímetros, 20, 25 e 20 centímetros. Então existe sim essas limitações. Vamos colocar essa aqui com 23 centímetros também e vou alinhar esse cara aqui com o de baixo, ó. Ainda haveria uma sobreposição, né? Então não daria para manter esses 23. Vou voltar aqui para os 25, né? E já ficou bem interessante, né? Visualmente, quem tem toque vai ver que há uma certa divergência entre elas aqui. Mas você poderia criar uma certa
curva ou algo do tipo, para que isso aqui também mantivesse os mesmos 23, tá? Passar um eletroduto flexível aqui entre a caixinha SEM1 e a caixinha de passagem dela, tá? Então eu vou fazer esse ajuste aqui com o eletroduto flexível. Eu já posso clicar nele, até mudar ele aqui, ó, para esse modelinho PAD corrugado flexível, porque o PAD ele tem diâmetros maiores, né, do que aquele diâmetro amarelinho, né, ou até o cinza mais baratinho. Ele não tem diâmetros grandes, só o PAD aqui teria diâmetros superiores. Então, com o PAD criado, agora eu conseguiria talvez padronizar esses 23 centímetros aqui para ficar similar à outra caixa aqui. E as demais eu vou manter o eletroduto rígido mesmo, tá bom? Então a última aqui agora eu vou arredar ela um pouquinho mais para manter 20 centímetros também e vou ajustar essa distância. Observem, ó, ficou até interessante. Vamos lá no 3D para ver se está havendo algum problema, algum conflito aqui nessa passagem. Tá, mas esse como é flexível, eu consigo fazer um desvio nele aqui por baixo e voltar ele um pouquinho aqui para cima, tá? Então já vou trabalhar com essa disposição aqui. Vou agora fazer a conexão das caixas com as caixinhas de passagem e como vocês sabem, algumas delas aqui, elas já estão alinhadas na vertical. Porém, se eu analisar lá no 3D, elas estão desalinhadas com relação aqui, ó, à posição horizontal. Então ela está deslocada para frente a caixinha. Então nesse nosso exemplo, eu vou usar uma peça, uma conexão aqui, que seria a curva S. A curva S, ela é uma conexão que está aqui em sistemas, você pode buscar aqui, ó, conexões de conduíte. O atalho seria NF. E aqui dentro dessas conexões você vai buscar aqui, ó, curva S. Vamos ver se nós vamos conseguir, né, simplificar a busca dela. Ó, curva S, está aqui. Então se eu pegar a curva S, observe que ela vem, né, com a possibilidade de você trazer ela próxima a uma peça aqui e gerar uma conexão. Se eu trouxer próximo a essa pecinha aqui, ó, e conectar, ó, ela pegou, mas pegou na posição invertida que eu queria. Então eu vou arredar um pouquinho e clicar novamente, ela já conectou ali do jeito certo, tá? Fiz isso pelo 3D, isso pode ser feito aí por uma vista frontal também, né? Mas no 3D fica interessante. Eu já observo que essa conexão aqui eu não preciso dela, então eu vou tirar uma das luvas aqui, ó, foi a luva 1. Então olha que interessante, ela já ficou com a saída aqui logo abaixo. O que eu vou fazer é provocar um giro nela para ela ficar ao fundo, ó. Então quando eu clico aqui para girar a peça, antes mesmo de conectar ela, ela gira já em torno da conexão que ela fez ali, ó. Então olha que interessante, agora sim, ela já está numa posição aí mais próxima daquilo que a gente deseja. Então muito provavelmente facilita a minha ligação aqui agora, tá? Essa ligação, posso fazer ela pelo 3D aqui mesmo, ó, trazendo aqui um pouco mais abaixo. Eu recomendo passar ela logo abaixo aqui, ó, e depois, com uma vista olhando aqui por baixo, você vai ver, existe um pontinho, uma linha central aqui, ó. Você pode trazer essa peça aqui e tentar conectar ela diretamente nesse ponto. Para verificar se a conexão foi feita, você vai aproximar aqui, apertar o Tab algumas vezes. Olha, ela não conectou, né? Então o que a gente pode fazer aqui nesse momento é pegar justamente aquele comando da Bimacom e usar o conectar. Então para usar o conectar aqui, ó, eu não vou conectar aqui a peça de baixo, porque senão eu deslocaria todas as caixas. Eu vou selecionar aqui primeiro a peça de cima e depois eu vou selecionar a peça de baixo e vou pedir para concluir. A conexão já foi feita, então deslocou um pouquinho a nossa caixa de cima, tá? Tá falando que o conduíte foi criado aí do lado contrário, então pode ser que aconteça isso em algumas situações, tá, pessoal? O que eu posso fazer é verificar os diâmetros. Ó, a saída aqui é 50 e a saída aqui também tá 50, olha lá. Então, se acontecer isso, o que eu posso fazer é simplesmente criar um novo eletroduto, desenhar um conduíte aqui, ó, pelo lado contrário, né? E pelo 3D vai ficar um pouco difícil. Então, eu recomendo vocês abrirem aqui uma vista, né, de frente ou lateral, e a partir dessa vista a gente vai criar. Vou desenhar o conduíte. Cuidado na hora de trazer a conexão direto, pode ser que isso não faça, né, sentido, porque ela pode estar um pouco deslocada. Como eu já tinha verificado e ela está corretamente alinhada, então agora sim a conexão foi feita. Ó, todas essas caixinhas já foram conectadas. E a altura dessa aqui mudou um pouquinho porque eu fiz ela deslocar. O que eu posso fazer agora é mudar
esse deslocamento aqui, essa elevação, colocar 0 novamente para ela subir e ficar na posição que eu desejo. O que eu vou fazer para as demais caixinhas é a mesma coisa, só que já facilitou um pouco minha vida, porque eu já criei essa peça, já coloquei ela na posição que eu desejo aqui, então eu posso simplesmente copiar ela. Vou copiar ela para os pontos onde eu desejo. Ó, se eu copiar por baixo aqui e alinhar com o centro dessa conexão, eu já sei que ela estava alinhada com a caixinha de cima. Então a caixinha de cima tem que estar com a saída de 50 também habilitada para que isso funcione, tá? Igual aqui, ó, a saída já está travada agora em 50, tá vendo? E essa daqui, para que ela conecte na caixa de cima, você teria que ter ela 50 também. Eu puxei um pouquinho abaixo, vou puxar aqui, ó, e gerar a conexão. Quando eu clicar agora, eu já percebo que está um pouquinho cinza, quer dizer que a conexão já está sendo utilizada, tá? Eu já percebo que ela está conectada só aqui, eu não conectei o eletroduto embaixo. Pode ser que quando eu trouxer ele aqui para fazer a conexão, ó, ele vai dar alguma mensagem. Nesse caso, conectou corretamente. Vamos ver se ela pegou toda a caixa. Ó, pegou, então deu certo. Em alguns casos dá certo, em outros casos não, devido à forma como esse eletroduto foi criado. Mas aqui está funcionando legal. Vou fazer a mesma coisa aqui para as demais. E aí vocês fazem aí também de acordo com a sua necessidade, tá? Vou trazer para cá. Né? Ó, colei aqui, já vi que está um pouquinho deslocado, não sei se é a conexão ou é a própria peça, né? Mas ó, agora sim, coloquei corretamente. Toma cuidado que aqui eu preciso de certa precisão para que isso funcione bem, tá bom? Então vamos fazer isso para as demais caixinhas aqui, ó. Vou trazer, ó, aqui eu já percebo que ela está deslocada e essa aqui, como é a caixinha monofase, vou fazer a conexão com o eletroduto flexível. Então eu vou simplesmente mover essa última aqui para cá, o último ponto, né? Já percebo que ela está um pouquinho deslocada, né? Existe aqui pontos próximos, agora sim ela está no lugar que eu desejo. Então vamos tentar fazer a conexão aqui diretamente, ó. Aqui deu certo, tá? Essa aqui também. Tenta pegar o conector que está mais ao meio, ó. Tem um pouco acima e um pouco abaixo. Pega o do meio, e o do meio muito provavelmente é da própria peça. Porque existem conectores aqui nessa luva também, tá? Se a gente pegasse só a luva, ó, existem dois conectores aqui da luva. Então, para que isso funcione corretamente, a gente pega mais ao centro dessa peça aqui. Para verificar se elas estão conectadas, né, a gente poderia apertar o Tab, ó. Aí eu vejo que entre essas duas não tem conexão ainda. O que eu posso fazer é criar essa conexão. Vou clicar na caixa, clico no botão direito, desenhar conduíte. Vou desenhar um conduíte PVC roscável preto rígido e vou trazer até esse ponto e vou conectar. Pronto, as duas já estavam alinhadas, era só conectar. Vou criar aqui também desse lado e já fiz a conexão. Apertando o Tab algumas vezes agora, ó, já percebo que as caixas, essas foram conectadas. Essa aqui ainda não, né? Então teria que fazer a conexão dela através da caixa CM8 aqui. Vamos fazer isso então. Vou trazer a saída da CM8 aqui, vou desenhar um conduíte. Só que observem bem, eu já estou desenhando o conduíte aqui, eu vou desenhar um trecho dele para vocês entenderem. Esse trecho aqui, ó, tá com diâmetro de 60, porque a caixa CM8 de padrão, ela já veio configurada para 60. Só que tem que tomar cuidado, tem que verificar o dimensionamento para isso. No nosso exemplo, o dimensionamento aqui da nossa caixa geral, que é a entrada, né, é de 50, apesar de 40 eu adoto um superior. Então, para esse nosso exemplo aqui, eu vou mudar esse diâmetro aqui, ó, para 50. Então, vamos fazer o ajuste aqui, ó. Observe que quando eu mudo aqui sem mudar a saída da caixa, o Revit vai tentar fazer uma redução, uma conexão de 50 para 60, né, ou 60 para 50. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, vou cancelar isso aqui. Antes mesmo de criar esse eletroduto, ó, com a saída já travada de 60, eu vou deletar esse trechinho, vou clicar na caixa e vou mudar agora esse diâmetro aqui para 50. Fazendo isso, ó, a própria caixa já vai fazer a redução aqui dessas peças, né, dessas conexões. E o nipple agora é um nipple de 50 aqui, ó, de 1,5 polegadas. As peças aqui também na saída, que seriam aqui as nossas buchas, né, e arruelas, ela também já está configurada corretamente. Essa é uma bucha de 5 para 1,5 polegadas, ou seja, 110 para 50. Como nós compramos isso em rosca, né, é em polegadas, 5 polegadas para 1,5 polegadas. Então agora que está com a saída de 50, eu vou clicar e vou desenhar o conduíte de 50. Vou trazer ele até
determinada altura aqui, e eu posso fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Ó, a saída já está de 50, então eu posso clicar com o botão direito, desenhar o conduíte, e vou trazer ele um pouquinho aqui para frente. O que eu tenho que tomar cuidado é, se essas duas peças estivessem no mesmo alinhamento, eu poderia usar o comando trim aqui, ó, e juntar essa com essa. Só que vai dar um erro. Por quê? Elas não estão alinhadas. Como é que eu sei disso? Eu vou lá no 3D para mim conseguir entender. Ó, no 3D eu vejo que o furo da caixa CM2 é um pouco à frente do furo da caixa CM8 que está aqui pelo centro. Então nesse caso aqui eu posso tentar colocar uma conexão aqui e girar ela de forma que talvez haja um encaixe, né, entre essas duas peças. Como essa é uma conexão rígida, ela não aceita ângulos, porque isso aqui não dobra, basicamente. Então, se não há a possibilidade de dobrar, é muito complexo fazer com que a conexão seja feita com o eletroduto rígido preto, tá? O que a gente pode fazer é criar um trechinho de eletroduto flexível aqui, para fazer essa conexão. Então, o que eu posso tentar fazer é, primeiro, vamos voltar na vista de elevação aqui dos medidores, ó. Criar aqui a partida de baixo, ó, vou desenhar conduíte, vou continuar desenhando aqui o rígido, ó, e ele inseriu essa conexão para mim, que é uma curva. Eu vou alinhar ela na mesma posição aqui da saída, tá? E agora, através de outra vista, se eu clicar nela, selecionar o botão rotacionar, existe um pontinho de referência, eu vou pegar esse pontinho e colocar exatamente no meio ali, ó, da conexão, vou clicar nessa peça e vou rotacionar ela de forma que ela alinhe aqui, ó, o próximo, né, da boca aqui, ó, do topo, tá? Como eu tô com o topo ali um pouco distante, eu vou puxar um valor um pouco próximo aqui, ó. O Revit, então, não aceita esse tipo de rotação nessa peça. Então, isso aqui já implica que eu vou ter que adotar, né, um trecho aqui flexível mesmo. Então, esse trecho na saída do eletroduto até poderia ser um trecho aí rígido, um novo trecho aqui, ó, desenhar o conduíte, e a partir desse cara aqui eu vou colocar ele flexível. Então eu vou pegar o PAD corrugado flexível aqui, vou mudar aqui, ó, o diâmetro dele é de 50, né? Vamos tentar fazer a conexão aqui para ver o que está acontecendo, ó. Ele já fez um pequeno trechinho aqui e outro pequeno trechinho ali. Não conectou, né? Eu vou fazer voltar, né, essa conexão aqui, ó. Vou fazer isso a partir de cima. Em alguns casos dá mais trabalho mesmo, tá, pessoal? Mas vamos lá. Vamos insistindo aqui para ver se a gente consegue fazer. Ó, criei como rígido, né? Não é o rígido que eu desejo. Então vou clicar, desenhar o conduíte, vou mudar ele aqui para o conduíte PAD flexível e vou trazer e conectar ele aqui. Ele não está permitindo porque ele está conectando direto a uma peça que tem, né, a conexão rígida, tá? Então esse cara aqui eu posso mudar ele logo para o flexível, PAD flexível, e crio a partir dele, né, o flexível também. Agora ele aceitou, tá vendo? Então esses detalhes, né, a gente tem que ir ajustando. Eu poderia também tentar usar uma curva S para fazer essa ligação aqui. Só que a curva S também tem dimensões limitadas, né? Nem toda a curva S vai conseguir encaixar nessa posição. Então, para esses casos assim, eu acho que é válido, né, a gente trabalhar com um trechinho flexível aí, não vai interferir tanto, né, na questão aqui visual de projeto e também não vai interferir aí na questão da ligação lá na CEMIG, porque a saída aqui ela tá rígida, tá? Isso aqui muitas vezes vai ficar embutido dentro da alvenaria. Outra questão é na quantificação. Pode ser que lá na obra realmente a gente vai conseguir encaixar, dar uma dobrada ali no eletroduto rígido para poder fazer essa conexão. Aí o que você pode fazer depois é selecionar esses trechos aqui e tentar passar eles para os trechinhos aí de PVC rígido, tá? E aí deixa só a pequena curva aqui como flexível. Vai dar uma diferencinha mínima aqui nas quantidades. Então isso aqui praticamente é imperceptível. Essa conexãozinha aqui seria o enjambrado aí que a gente faria na obra. Não recomendo, tá, pessoal? Mas é uma possibilidade de você estar fazendo isso aqui. E a mesma coisa eu vou fazer com esse trecho que vai conectar na caixinha logo acima, tá? Vou já conectar esse trechinho aqui entre essas duas caixas. Posso fazer isso pelo 3D aqui mesmo, tá?
existe aí essa possibilidade, né? Aqui, quando eu aproximo, né, eu posso apertar o Tab, né, para poder tentar pegar aquela conexão ali, ou mudar a vista aqui, ó, posição, para que ele gere, né, essa conexão. Se tiver complicado de pegar pelo 3D aqui, ó, né, deu errado, por exemplo, você poderia fazer isso por uma vista de elevação, tá? Então, para não, né, ter muita dor de cabeça aqui. Já percebo que eu criei como flexível, que era o último que eu tinha selecionado, vou voltar ele para o PVC rígido. Então pronto, agora as peças já estão conectadas. Na verdade, essa aqui conectou só naquela pecinha ali. Então eu vou fazer isso através de uma elevação, vai ser mais fácil para a gente conectar aqui, ó. Aí, agora sim, nós temos todas as peças já interligadas. Só a de cima aqui que ainda não foi feita a ligação. Se eu puxar ela diretamente aqui e fazer a conexão, ó, ela não vai permitir porque tem um trecho que já estava retilíneo aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou descer ela um pouquinho mais, clicar com o botão direito, desenhar conduíte e vou começar o desenho a partir daquele ponto ali, tá? Aqui não está pegando por esse alinhamento, agora pegou. Então tem que insistir um pouquinho aí, porque talvez a gente clique num ponto de referência aí diferente. Então, agora, se eu quiser verificar se todos estão conectados, ó, praticamente todos, né? Só essas duas aqui que não. Como elas já estão alinhadas, eu posso fazer de uma forma mais rápida, né? Usar o conector aqui, ó. Então eu seleciono o eletroduto, seleciono a pecinha e clico em concluir. Então já foi feito aí a conexão, né, diretamente ali. E já vejo que ela arredou um pouquinho aqui, né? Então se tivesse um pouco deslocada, ela ajustaria isso aqui também. Vamos ver se a distância ainda está aos 20, tá? Então é isso aí. Posso fazer a mesma coisa aqui para outra peça, né? Vou lá no 3D só para ver se foi feito corretamente aí essa ligação. Ó, entendi que ela deslocou um pouco por conta da saída de 50, né? Aqui não estava 50, estava 25. Então eu vou só desfazer isso aqui. Vou mudar esses diâmetros aqui da saída, tá? Vou colocar esse como 50 e eu logo ao lado aqui como 25. Então agora ela provavelmente vai deslocar, mas vai deslocar menos, tá? Então olha que interessante. Vamos lá usar o comando conectar. Vamos pegar, selecionar a primeira peça e selecionar a caixinha aqui de passagem, tá? Deixa eu ver se selecionou ela. Acho que selecionou. Vamos concluir. Conexão realizada com sucesso. Olha lá, já deslocou um pouquinho e já ajustou a posição conforme eu desejo. Tá? Aqui também, como é flexível, tá dando um conflito pequenininho aqui, criar um novo conduíte para cá. Aí, agora sim. Pronto, já está desviado aqui e tudo conectado corretamente.